Vamos mergulhar em um dos estados mais icónicos do Brasil, o Rio de Janeiro. E o curioso é que, em termos de tamanho, ele é um dos menores, mas a sua influência na história, na cultura e na economia do país, essa é uma história completamente diferente. É uma influência absolutamente gigantesca. E é aí que está o grande paradoxo, a questão central que a gente vai explorar. Como é que um território tão compacto conseguiu se tornar esse titã? É isso que vamos desvendar. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa pela ascensão histórica do Rio, depois dá uma olhada no que move a economia, fala dos contrastes geográficos e sociais, mergulha de cabeça na cultura e, no final, a gente pensa um pouco sobre os caminhos para o futuro. Ok, vamos voltar um pouco no tempo. A história do Rio é uma jornada e tanto, sabe? De um simples posto avançado colonial até se tornar o centro neurálgico, o coração político do Brasil. O fascinante nessa linha do tempo é que cada data não é só um marco, é um salto de poder. Pensem bem, em 1808, com a chegada da corte portuguesa, o Rio de Janeiro virou, na prática, a capital de um império europeu. Isso depois de já ter superado Salvador como centro da colônia lá em 1763. Por isso, mesmo quando a capital muda para Brasília em 1960, séculos de poder centralizado não somem assim da noite para o dia. E esse é o ponto-chave. A mudança para Brasília foi, claro, um ato político. Mas não dá para transferir a alma e o motor económico de um lugar por decreto. Depois de quase 200 anos como capital, a relevância do Rio estava, enraizada fundo demais para simplesmente desaparecer. Beleza, agora vamos dar um salto para os dias de hoje e entender o que realmente move a complexa economia fluminense. Olha só esse gráfico. A primeira coisa que chama a atenção pode até ser uma surpresa. A gente pensa em rio e logo vem à cabeça petróleo, certo? Mas, na verdade, a grande espinha dorsal da economia é o setor de serviços, com impressionantes 60%. Estamos falando de finanças, comunicações e, claro, turismo. Mas isso não quer dizer que o petróleo não seja importante. Pelo contrário, não dá para subestimar o impacto gigantesco do petróleo e gás. A exploração, lá nos campos da Bacia de Campos, transformou o Estado numa verdadeira potência energética. É uma indústria que injeta bilhões na economia e acaba moldando todo o desenvolvimento industrial. E essa tabela aqui revela bem essa diversidade. É um convite para olhar além do cartão postal. O Rio tem uma base industrial super robusta que vai do setor automotivo à construção naval. É uma economia bem mais complexa do que a imagem que a gente costuma ter. Agora, vamos falar da geografia do Rio, que é em si uma história de dualidade. De um lado, uma beleza natural que deixa qualquer um de queixo caído. Do outro, perigos e desafios ambientais enormes. Essa imagem aqui ilustra o drama ambiental de forma muito clara. A Mata Atlântica exuberante, que antes cobria a região inteira, hoje sobrevive em fragmentos. São como ilhas de biodiversidade no meio de um mar de urbanização. É um lembrete visual muito forte do preço do desenvolvimento. E os desafios aqui são imensos, e o pior é que estão todos conectados. A gente fala da poluição na Baía de Guanabara, do risco constante de deslizamentos nas encostas superpovoadas e ainda tem a gestão dos perigos que vem com a exploração de petróleo. São problemas crônicos que definem a realidade do Estado. E essa dualidade não para na geografia, não. Ela se estende para a sociedade. O Rio é um palco de extremos, onde uma riqueza e sofisticação imensas convivem com carências e desigualdades profundas. Parem e pensem um pouco neste número. 97%. É isso mesmo. O Rio de Janeiro é um estado quase que inteiramente urbano. E é essa concentração extrema de pessoas que está na raiz de tudo, tanto das maiores conquistas quanto dos piores problemas. E essa urbanização não é nada uniforme. Mais de 70% de toda a população do estado vive só na região metropolitana. O resultado? Uma densidade demográfica brutal que leva à infraestrutura, a moradia e os serviços públicos ao ponto de ruptura. E essa citação, nossa, ela resume perfeitamente o paradoxo. É o lugar que tem centros de excelência mundial e, ao mesmo tempo, luta com problemas estruturais de violência e segregação que parecem não ter solução. Essa é a tensão que define a vida no Rio.
Mas olha, apesar de todos os problemas, o Rio é talvez acima de qualquer outra coisa o coração cultural do Brasil. A influência que o Estado tem na identidade nacional é simplesmente incomparável. Samba, carnaval, futebol, isso não é só produto de exportação cultural, sabe? É a pulsação da vida, algo que nasceu daquela mistura única de povos no Rio. Essas manifestações definiram a imagem do Brasil para o mundo e continuam moldando a forma como o próprio país se vê. Então, o ponto central é este. A história do Rio não é apenas a história de um Estado, é, em muitos aspectos, a história da formação do Brasil moderno, com todas as suas glórias, suas contradições e sua vibrante diversidade cultural. E assim, a gente termina com uma questão fundamental que fica no ar. Será que o Rio vai conseguir usar toda a sua imensa criatividade e riqueza para resolver seus problemas estruturais? Será que esse titã em miniatura consegue, finalmente, encontrar o seu equilíbrio? A resposta, no fim das contas, não vai definir apenas o futuro do Rio, mas também o futuro do próprio Brasil.